Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, porque estamos aqui, estamos juntos, estamos conversando. Mas me dá uma tristeza profunda quando eu penso no Brasil. Vejam, a música de Caetano no verso de Gregório de Matos, Triste Bahia, eu penso muito em Triste Brasil. Daqui da Europa, daqui de Portugal, de longe, você vê melhor. Quando a gente está dentro do Brasil, está dentro do ambiente, a gente está envolvido emocionalmente no dia a dia, não tem nem tempo de observar. De fora é como se você olhasse com uma lupa todas as minúcias, todos os detalhes do que se passa no Brasil. De fora é como se você olhasse um atlas e visse o mapa do Brasil inteiro. Você não vê o Rio de Janeiro estando no Rio de Janeiro, nem vê São Paulo estando ao lado de São Paulo. Você vê o Brasil como um todo, de Roraima ao Rio Grande do Sul. E digo a vocês, dá uma tristeza, porque nós temos um país riquíssimo, com reservas fantásticas. Os europeus nos invejam, vocês não fazem ideia de como... Agora não, agora eles têm vergonha da gente, constrangimento por causa do Bolsonaro. Mas como país, cada vez que falam, eles dizem, mas nos dá uma pena ver um país tão rico, o país tem tudo para ser uma potência mundial e vocês não conseguem, vocês estão nesta situação. A gente morre de vergonha ouvindo isto. Porque se você parar para pensar que o Brasil tem 8.500 quilômetros de extensão de mar territorial, 8.500 quilômetros. A extensão inteira de Portugal, do litoral português, de Portugal, eu não creio que chegue a 1.000 quilômetros, talvez chegue a 600 quilômetros. Nós temos 8.500 quilômetros de mar, de litoral, de sol, para vender para turista, de praias belíssimas. E temos 200 milhas náuticas para dentro do oceano, que somado aos 8.500 quilômetros dá quase outro Brasil marítimo. A riqueza de peixes, de produtos, de frutos do mar. E qual é o projeto de pesca? Eu não digo projeto de uma empresa que desenvolve pesca, um projeto de uma iniciativa privada, o projeto nacional de desenvolvimento da pesca no Brasil. Nesses 8.500 quilômetros de mar e de milhares de quilômetros de rios que também produzem alimento, peixes e outros tipos de alimentos. Qual é o projeto? Isso poderia alimentar a população brasileira com peixes e frutos do mar e frutos da água doce a preços baratíssimos. Qual é o projeto? Não temos nenhum projeto, é o Deus dará. E as indústrias que se propõem a isso vivem, Deus sabe como, aos solavancos, afogadas nos impostos que roubam da gente. Não as empresas, mas que os corruptos do país levam embora. Só quando basta pensar apenas na pesca, no aproveitamento hídrico, da água do mar e da água fluvial do Brasil. E da energia elétrica, a energia eólica, a energia solar, a extensão equatorial do Brasil, que pega do Acre até o Rio Grande do Norte, de sol. Isso com painéis solares abastece energia do mundo. Não é à toa que os americanos estão comprando terra exatamente nessa faixa de terra, porque sabem que no futuro a energia solar será primordial. Qual é o nosso projeto de desenvolvimento energético? De construção de novas usinas elétricas para atender uma demanda de uma indústria forte, que não é forte, que a indústria está caindo aos pedaços. De novas fontes de energia, de construção de uma nova energia nuclear, de energias eólicas, de energias solares. Não tem projeto nacional nenhum. A riqueza, a fartura do nosso petróleo, do nosso pré-sal, o quanto nós lutamos para descobrir o nosso petróleo, que os Estados Unidos diziam que não existia porque eles não queriam que nós desenvolvêssemos essa matriz energética. Para vir agora o governo Bolsonaro querer vender a matriz, querer vender a Petrobras, os ativos da Petrobras, vender o pré-sal, privatizar tudo que é a riqueza do Brasil.
desfazer de tudo que o Brasil tem de poderoso, ainda de seu. Nós temos serras e florestas fantásticas, não só a floresta amazônica, não. Toda a extensão do Brasil. Nós não temos deserto no Brasil. Nós temos o semiárido do Nordeste, mas neste semiárido planta-se uva, planta-se melão, melancia, produz-se vinho. Por iniciativa privada. Qual é o projeto nacional para isto? Qual é o projeto nacional de agricultura para o povo brasileiro? Porque um projeto nacional de agricultura que vai bem é para exportar commodities, é para vender grãos para o mundo. A única coisa que o Brasil faz. Porque qual é o projeto científico e tecnológico do Brasil? Como andamos nós na pesquisa da inteligência artificial? Não sabemos nem o que é isso. Inteligência artificial, isto que o Google lança, que a Netflix trabalha, que a Huawei chinesa, nada. Qual é a nossa pesquisa espacial? Qual é o nosso desenvolvimento de científico e tecnológico na produção de um supercomputador brasileiro? De supercomputadores? É nada. Na pesquisa genética, se não é os heróicos cientistas da Fiocruz e de outras pequenas entidades, não temos nenhum projeto, não há projeto. Qual é o projeto nacional de educação? Há séculos que não há projeto nacional de educação. Há remedos em alguns governos progressistas, mas continuidade para formar um povo culto e educado? Por que não? Porque é importante que esses 210 milhões de brasileiros sejam incultos e mal educados, ignorantes, para que a gente continue no atraso. O interesse, por exemplo, que os Estados Unidos têm de que o Brasil não seja uma potência emergente na América Latina, para que este aqui continue sendo o quintal dos Estados Unidos. A biodiversidade da Amazônia, como está sendo protegida? É neste governo Bolsonaro, além de outros, porque Bolsonaro não é a única praga do Brasil, não. Ele é mais uma praga em cima da história do Brasil, da tristeza do Brasil. A biodiversidade do Brasil, como é que está sendo preservada? Este governo é o que mais desmatou e queimou a Amazônia, a ponto das próprias empresas que trabalham no Brasil estarem pressionando a demissão do ministro do Meio Ambiente. Eu não vou nem gargalhar falando o nome deste infeliz, porque não tem graça, é uma desgraça. Qual é o projeto nacional de saúde pública, fora o SUS que vem sendo desmontado, vem sendo desmoralizado? Qual é o reforço na saúde pública do Brasil? Portugal é o 12º país do mundo em saúde pública. Sabe qual é a posição do Brasil? 125ª posição de saúde pública no mundo. Nós estamos à frente, quer dizer, estamos atrás de 124 países que estão à nossa frente em saúde pública. E eu não estou aqui para falar bem de Portugal, não. Eu só estou dizendo que um pequeno país que tem apenas uma colheita por ano, que não tem recursos naturais na quantidade que nós temos, é o 12º país em saúde pública no mundo. E nós somos o 125º, porque não há nenhum projeto. E não vamos olhar o governo Bolsonaro, porque se virmos isso, então é pior ainda. Só teve 2 projetos nesse governo. O desmonte da Previdência Social e o desmonte da legislação trabalhista. Isso não colaborou em nada para o crescimento do país, não colabora em nada. Isso não tem nada a ver com projetos científicos, tecnológicos, educacionais, culturais. Cultura, então, nem se fala. Como é que as universidades que produzem cultura, vamos dizer, as escolas de teatro, as escolas de dança, as escolas de cinema, como é que elas estão sendo abastecidas tecnicamente? Com iluminação, com aparelhos, com câmeras? Qual é o projeto cultural para o Brasil? Qual é o projeto cultural? Não há projeto cultural. Eu não estou falando de governo Bolsonaro, esse então é um desastre total, é nada. Faz 1 ano e meio que esse homem só fala besteira, só faz viver de fake news, ele e os filhos dele. E este governo inteiro não tem nenhum interesse. Alguém sabe me dizer o que o ministro da Saúde interino tem de projeto do combate à pandemia? Nada. Está ali fazendo papel de panaca. Que nem ministro é interino. Mas isso vai além do governo Bolsonaro. Isso são séculos de tristeza que o Brasil acumula.
Dói muito. É muita tristeza. Um país riquíssimo, um país que tem sol, um país que tem um clima maravilhoso, terra fértil, que tem um povo cordato, um povo capaz, um povo sadio, que desconhece guerras, que desconhece conflitos étnicos, que desconhece divisões territoriais. A Espanha é dividida em País Basco, Catalunha, Galícia, Espanha. É um horror. E ainda assim é um país desenvolvido. No Brasil nem isso tem. E estamos nesta caca. É a longo prazo. Qual é o projeto brasileiro neste momento que vai nos trazer uma singularidade? Sabem o que é singularidade em termos científicos? É aquele ponto em que tudo muda, em que o que era antigo fica ultrapassado e o novo surge. Por exemplo, a construção de Brasília, a inauguração de Brasília, foi um momento de singularidade do Brasil. O Brasil deixou de ser litoral e passou a ser também interior e a ocupar seu espaço. Depois de Brasília, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Foi um momento de singularidade. A transposição das águas do Rio São Francisco é outro momento de singularidade para o Nordeste brasileiro. Mas são pontos de singularidade que levam décadas. A construção de Brasília foi prevista na Constituição de 1891. 70 anos depois é que se construiu Brasília. E qual é o projeto de singularidade hoje para o Brasil? Qual é o ponto de referência? O que é que nós vamos fazer para que o Brasil dê um salto para o futuro? Qual é o projeto que nos coloque à frente das nações do mundo, frente a frente com elas, em algum setor, em algum lugar? Não, é só ignorância, 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 falta de educação, miséria, falta de saneamento básico, doença, peste, praga, roubo, corrupção. Nenhum espírito público. Nenhum espírito público. É triste. Triste Brasil, ó quanto é semelhante. É impressionante. É muito triste. Quando a gente para olhar de longe o Brasil, mesmo quando a gente está no Brasil, a gente diz, mas isso aqui está uma bagunça, isso aqui está um horror. Não, isto é um horror. Visto de longe é pior ainda, porque você vê com uma lupa de aumento todos os problemas e vê, dá para prever o futuro. É como olhar um trajeto de dois carros que estão circulando na mesma mão, na mesma rua, em sentido inverso, eles vão bater. Lá de cima de um alto de um grande prédio, você pode prever o que vai acontecer. De longe, olhando o Brasil, você pode prever o que está acontecendo e o que vai acontecer. É enlouquecedor. É muito triste. É muito triste. A gente se sente órfão. Se sente criança perdida. Não se reconhece. E é nessa hora de pânico, de medo, de tristeza que a gente tem que se dar a mão. Ninguém solte a mão de ninguém. Nós havemos de vencer isso. Um abraço.